Boa noite, vamos mais uma vez adorar ao Senhor, esse Deus poderoso. Vocês estão percebendo aí que tem várias informações e é necessário fazer isso, tendo em vista que nós temos um público aqui presente nesse nosso terceiro culto, nessa volta aos cultos presenciais. Tivemos o primeiro culto semana passada com jovens, domingo à noite o segundo culto, ontem à noite os jovens e hoje de volta estamos aqui para adorar esse Deus poderoso. Deus nos trouxe aqui, Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Deus sabe de tudo aquilo que enfrentamos, daquilo que estamos vivendo e daquilo que nós precisamos dele nessa noite. Que Deus te abençoe você presente, que Deus abençoe você que está em casa, que a palavra viva, santa e eficaz do Senhor penetre fundo no seu coração e promova em você a mudança necessária. Curva a sua cabeça, feche seus olhos aí também na sua casa e aqui presente, vamos adorar esse Deus todo-poderoso. Ele é o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que nos ama de uma forma singular, um Deus que continua e sempre continuará cuidando da história. A humanidade não está alheia à vontade de Deus. Deus tem um propósito para tudo que estamos enfrentando, vivendo nesse tempo. E quando podemos nessa noite adorá-lo, exaltá-lo, queremos entregar o nosso coração na presença dele. Nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa fragilidade. Ó Pai amado, em nome de Jesus, fale com o teu povo nessa noite. Os vários irmãos nas suas casas. Lembramos daqueles que não podem estar conosco, tendo em vista as restrições que estamos enfrentando, os irmãos da idade de ouro, as crianças, as pessoas que têm, ó Pai, são acometidas de alguma enfermidade ou de alguma comorbidade. Ó Pai, em nome de Jesus, visite cada um de uma forma especial. E tantos outros estão conosco, alguns amigos têm sido convidados, pessoas que nós amamos, queremos pedir que o Senhor visite cada um de uma forma especial. E nós outros que estamos aqui nesta noite, ó Pai, presentes, queremos Te louvar, porque temos visto o Senhor agindo, o Senhor da esperança nos alcança a cada dia. Ó Pai, em nome de Jesus, aceite o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Não permita, através do Teu Santo Espírito, não permita que nenhum de nós saiamos aqui nessa noite sem sermos impactados pela Tua palavra. Retire as nossas imperfeições, as nossas falhas, as nossas inconstâncias e torne-nos, ou faça em nós, derrame em nós a Tua graça maravilhosa. Por isso oramos e Te agradecemos no nome soberano, poderoso e maravilhoso de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos juntos cultuar ao Senhor. Boa noite. Palavra do Senhor em Jó, capítulo 19, dos versículos 25 ao 27, diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei o Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade meu coração desfalece dentro de mim. Coloque-se de pé no lugar onde você está. Vamos cantar a respeito disso, que o nosso Redentor vive. E um dia nós o encontraremos, e face a face o veremos e o adoraremos. Que enquanto isso não acontece, a gente possa buscá-lo todos os dias continuamente. Amém? As palmas. Esquecer o que Ele fez por mim. Na cruz morreu e trouxe vida para nós. Os cravos em suas mãos me libertou da dor. Jesus Emmanuel por nós ressuscitou. Cante. És o meu amigo e companheiro, Jesus, meu bom pastor.
és a minha rocha, minha segurança, pra sempre vou declarar. Então declare, levante sua voz. Aleluia, Ele venceu a cruz. Sou livre pra adorar ao autor da minha fé. Aleluia, Ele venceu a cruz. Sou livre pra adorar ao autor da minha fé. Obrigado, Jesus, pela liberdade que nós temos em Ti, por causa do sacrifício que fizeste na cruz. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cante. Não posso esquecer o que Ele fez por mim. Na cruz morreu e trouxe vida para nós. Os Escravos em suas mãos, me libertou da dor. Jesus Emmanuel, por nós ressuscitou. És meu amigo e companheiro, Jesus, meu bom pastor. És a minha rocha, Minha segurança, pra sempre vou declarar. Aleluia, Ele venceu a cruz. Sou livre pra adorar ao autor da minha fé. Aleluia, Ele venceu a cruz. Sou livre pra adorar ao autor da minha as vozes cantam. Aleluia, Ele venceu a cruz. Sou livre pra adorar ao autor da minha fé. Aleluia, Ele venceu a cruz. Sou livre pra adorar ao autor da minha fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode se assentar no seu lugar. Deus é sábio, é santo, justo, fiel, digno. Ele é onipresente, onisciente, poderoso, criador, bondoso e também é o nosso Pai. Ele é aquele Pai que dá tudo o que precisamos, por amor. Nos dá comida, casa, nossas roupas, o ar que precisamos para respirar, nosso sustento, pessoas para estar ao nosso lado, apoio, ajuda, proteção, consolo, nos dá da sua graça, derrama da sua bondade e misericórdia todos os dias das nossas vidas. Nós, como filhos desse Pai tão maravilhoso, temos que agradecer e honrá-lo por tudo que Ele é e derrama em nossas vidas. A Bíblia nos diz, em Salmos 136, 1, o seguinte: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E em Colossenses 13, 17: em tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Como o versículo diz, podemos honrar e agradecer ao nosso Abba através de palavras, adorando através de músicas, orações, frases e também através de ações. Quando ajudamos ao próximo, entregamos tudo o que somos e temos diante de Deus e aos cuidados dele.
ao separarmos um tempo em nosso dia para investir em nosso relacionamento com Ele. Quando somos o ombro amigo de alguém em alguma dificuldade. Doamos roupas e alimentos aos que precisam. Quando devolvemos nossos dízimos e ofertas. Honramos Ele quando espalhamos a mensagem da salvação de Cristo. Quando oramos e atuamos em campos missionários. Quando somos luz na vida de todos ao nosso redor. Ao honrarmos a vida de nossos líderes espirituais. Atuarmos na igreja. Quando praticamos nossos dons e talentos. E também honramos Ele ao obedecer às suas palavras. Obedecer é fazer tudo o que Ele nos pede, mesmo sem saber ou entender o porquê disso. É acreditar que Deus está cuidando de tudo e confiar nas suas palavras. E é importante ressaltar que a obediência é fundamental em nossos relacionamentos. Desobediência gera a quebra deles, tanto os terrenos quanto o nosso relacionamento com Deus. Portanto, que sejamos filhos obedientes, agradecidos e honremos com nossas palavras e atitudes o nosso Pai que tanto já fez, faz e fará em nossas vidas, famílias e igreja. Você pode cooperar e somar forças e esforços para mantermos e ampliarmos nossas ações de compaixão e graça, sustento dos campos e projetos missionários apoiados pela IBNM, manutenção de nossa estrutura física, alocação do novo espaço, as demandas administrativas e o sustento dos obreiros vinculados ao nosso colegiado pastoral. Isso tudo por meio da consagração dos dízimos e ofertas. A conta para depósitos ou transferências eletrônicas se encontra no Banco Bradesco. Anote os dados. Agência 3131, conta corrente 13750, dígito 2, CNPJ 75 117 093 0001 38. Envie o comprovante para administração@ibnm.com.br. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Nesse momento você tem a oportunidade de dedicar os seus dízimos e as suas ofertas. Dados os cuidados que temos que tomar, temos gasofilaços às laterais, que você possa nesse momento consagrar seu dízimo, sua oferta e o seu coração perante o altar do Senhor. Vamos colocar de pé mais uma vez? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu sou livre. Cante mais uma vez. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante. Eu sou livre Pelo sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício nos trouxe cura, o teu sacrifício nos trouxe a paz, o teu sacrifício nos deu uma condição diferente de vida, Senhor. Obrigado por causa da liberdade que nós temos. Nós podemos cantar que nós somos livres, e nós podemos cantar principalmente que servimos e pertencemos a um Deus que nos sustenta, que nos ama, que se preocupa com todos os aspectos das nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, te amamos, ó Deus, pelo sustento, pelo suporte, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela proteção, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem feito, Deus, em nós, na nossa família, ó Deus. Glória ao teu nome seja dado, Senhor Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que continue instruindo o teu povo, abençoando o teu povo, para que o teu povo viva uma vida que te agrade, para o teu povo ter no coração uma chama ardente de fidelidade, Senhor. Nós pedimos por isso, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nós reconhecemos, Jesus, o sacrifício que foi feito naquela cruz. Nós reconhecemos a nossa total dependência do teu amor. Nós reconhecemos que precisamos desse amor todos os dias das nossas vidas. Nós queremos cantar que para sempre te exaltaremos e te bendizemos, Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Ele levou sobre si os nossos pecados. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Cante. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cante. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Terceiro dia ressuscitou. Engrandecido seja o teu nome, Senhor das nossas vidas. A quem nós pertencemos, nós cantaremos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cante, cante. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cante, cante. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você pode cantar mais uma vez? Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós te adoraremos para sempre, Jesus. A chama que arde em nosso peito, a luz que habita em nós, o teu Espírito habitando em nós, ó Deus. Quão grandioso é, ó Deus, saber que o Senhor escolheu cada um de nós para sermos a tua habitação, Senhor. Como é maravilhoso demais, Senhor, saber que o Senhor se importou, que o Senhor se entregou, que pisou nesse chão, que sofreu, foi humilhado, transpassado, Deus, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa maldade, ó Deus. E o Senhor nos amou. Louvado seja o teu nome, porque essa é a nossa maior esperança e ninguém pode tirar ela de nós. Porque nós estamos bem certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as forças do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem alturas, nem profundidade, nada poderá nos separar do teu amor, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Engrandecido seja o teu nome, elevado à mais alta posição. Nós queremos cantar isso todos os dias das nossas vidas, dizendo em alto e bom som: pra sempre exaltado é,
para sempre adorando-a, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Você pode se assentar. Glória a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero te saudar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você que está na tua casa, eu também te saúdo com a graça e com a paz de Jesus. Agora eu vou te falar, é tão bom estar aqui, é muito diferente, viu? Talvez você não se lembre muito bem, mas é muito diferente, é bom demais. Ainda que distantes, né, nós não estamos tão próximos, a gente não se cumprimentou como a gente gosta, mas mesmo assim, graças a Deus, estamos aqui. E você também, que está na sua casa, tem bastante lugar aqui, viu? Então, se você quiser, a semana que vem estar aqui conosco, se inscreva e vai ser bênção demais para a sua vida. Essa semana eu tive um convite para estar aqui falando com os irmãos e foi algo que Jesus já estava trabalhando no meu coração há algum tempo. Eu já estava desejoso de compartilhar com os irmãos isso que nós vamos conversar nessa noite. E o Espírito Santo é incrível, porque ele colocou no meu coração já essa mensagem já há algum tempo o Espírito Santo vem falando comigo. E essa semana o pastor falou, olha, você está disposto a pregar no domingo? E eu estava pensando, né, num tema, e aí eu falei, vou pregar sim, já tenho até o tema. E aí ele falou, mas você sabe que nós temos um tema aí para o mês, se o Espírito Santo falar com você nesse tema, amém. Se não falar nesse tema, você fica à vontade. E o tema é esperança. E o tema da mensagem de hoje é o consolo da esperança. Parece que Deus faz tudo certinho, não é? Sim ou não? Parece que Deus faz tudo certinho? Não, Ele faz tudo certinho. Tudo que Ele faz é certo, é bom, é agradável. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos a partir do versículo 3 até o 5. E depois a gente vai fazer um salto, talvez na mesma página, se a tua Bíblia for grandinha aí, na mesma página a gente vai ao versículo 21 e 22, tá bom? Então, abra lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Você que está na tua casa, você pode aí também acessar a tua Bíblia, abrir a tua Bíblia e faça esse exercício junto conosco. Não fique só na audição, não. Participe ativamente aqui no nosso culto. É nosso esse culto ao Senhor, viu? É meu que estou aqui, é dos irmãos que estão aqui presentes, mas também é teu lá na tua casa. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Grave no teu coração aí essa palavra, consolo, consolação. Vamos agora para o versículo 21, diz assim, ora, é Deus que faz em nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós lemos a tua palavra. O Senhor já falou ao meu coração aquilo que o Senhor deseja transmitir. Agora pedimos a Deus que os nossos corações estejam quebrantados, Pai. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir do Senhor. Que não seja a minha voz, mas seja a tua voz. Que não seja a minha sabedoria, mas a sabedoria que vem do céu. Que seja o Senhor falando conosco nessa noite para a glória e louvor do nome que é sobre todo nome. O nome que todos os joelhos se dobra diante dele, o nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida,
um dos discípulos de Jesus do primeiro século, um apóstolo, que sofreu muita perseguição. Bem verdade é que ele foi perseguidor da igreja. A gente lê nas páginas de Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo ele foi perseguidor. Tanto que ele pegou cartas do Sinédrio, que era o governo espiritual dos judeus daquela época, para ir aonde estava um judeu em qualquer parte do mundo para prender, para martirizar, para judiar mesmo. Mas, depois da sua conversão, o apóstolo Paulo, ele teve ali um encontro com Jesus, e a partir daquele momento ele foi chamado por Deus para sair pregar aquelas pessoas que não eram do arraial dos judeus. E por isso a primeira perseguição veio por conta dos judeus. Os judeus começaram a perseguir ele, porque ele, sendo judeu, estava indo pregar para gentios. Pessoas que não eram de natureza, de descendência judaica, e nem eram prosélitos. Prosélito é aquele que se convertia ao judaísmo, à religião judaica. O apóstolo Paulo, então, vai levar o evangelho a pessoas que os judeus criam que não mereciam receber a graça de Jesus, mesmo os judeus cristãos. Nós vemos ali um grande debate no livro de Atos com relação leva ou não leva o evangelho às pessoas fora do arraial dos judeus. Esses devem cumprir a lei ou não cumprir a lei. Como é que vai ser agora essa nova fase do evangelismo? Paulo, então, é perseguido por conta disso. Paulo, ele sofreu horrores, mas em todos esses momentos nós vemos ele começando tudo de novo. Quer ver um exemplo? Você não precisa abrir, eu vou falar de muitos textos bíblicos aqui, mas em Atos capítulo 14, 19 e 20, a gente vê que ele chega numa determinada cidade chamada Icônio, e aí as pessoas vêm ali em Listra, Derbe, era toda aquela região, ele estava indo de cidade em cidade, e aí, numa determinada localidade, ele está pregando, os judeus chegam e convencem o povo a apedrejar Paulo, porque a mensagem dele era uma mensagem esquisita, era uma mensagem da graça de Jesus. E aí o que acontece? Os judeus apedrejam Paulo, e toda aquela cidade vem para cima dele, apedreja, joga pedra, até ele cair como morto, e aí eles pensam, ele morreu. Morreu, acabou, finish. E aí o que acontece? Ele se levanta, bate a poeira, e no dia seguinte vai para Derbe, a cidade vizinha. Ele continua pregando o evangelho, irmãos. Ele não se abate, ele mesmo estando quase morto, ele levanta de onde ele está e vai pregar o evangelho na próxima cidade. Esse era o Paulo, esse mesmo que nos fala aqui nessa mensagem de hoje. É interessante a gente analisar esse contexto do texto que nós estamos falando. Ele está falando para a igreja de Corinto, uma igreja que era uma igreja problemática, uma igreja que vivia com divisão, com problema. E aí Paulo, ele chama essa igreja dizendo, olha, nós precisamos glorificar a Deus, que é o Pai da misericórdia. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos socorre, é aquele que nos consola, é aquele que nos auxilia, para que nós possamos auxiliar outros, para que a gente possa consolar outros. É por isso que vocês passam tribulação. É por isso que eu, Paulo, passo tribulação. Ele não está falando nada daquilo que ele não estava vivendo, daquilo que ele vivia. Paulo, ele inclusive conta essa história aos Coríntios. Ele conta, olha, eu sofri naufrágio, eu sofri perseguição, olha, eu fui açoitado. Determinada vez eu recebi 40 chicotadas, que era a pena máxima. Na verdade foram 39, é o que ele diz no texto. Paulo, ele sofreu e agora ele diz assim, olha, eu sofri por amor a Cristo, e quando nós sofremos por amor a Cristo, e esse sofrimento produz em nós, ele fala aos Coríntios também, ele fala, esse breve sofrimento produzirá em nós eterno peso de glória. Você está sofrendo, você já sofreu, você já passou por situações complicadas. Eu quero te dizer que Jesus, ele te consola para te dar esperança. Eu quero te dizer que o sofrimento que nós passamos nessa vida é um sofrimento que passa. Porque tudo nessa vida passa.
E até aquela piadinha infame, até uva passa. E está chegando a grande briga da uva no arroz, passa no arroz e não passa no arroz. Vai ter só passa, não vai ter arroz. Até isso a gente discute e perde um montão de tempo. Discutindo. E a vida passa e a gente não aprende, a gente não vive, porque a gente fica procurando chifre na cabeça de minhoca, diria um amigo meu. A gente fica procurando problema. Quando a gente não tem problema, a gente arranja um. A gente faz uma discussão em família. A gente faz alguma coisa para conseguir brigar, para ficar tudo mal. É assim ou não é assim? É só na minha casa que acontece isso. O motivo do consolo, da esperança em nós, é para que nós consolemos as outras pessoas. Esse é um texto que a gente gosta demais lá em casa. A gente repete isso o tempo todo. O pessoal da nossa célula, do nosso PGM, já deve estar com os ouvidos já vermelho inchado de tanto ouvir a gente falar, que é por causa do consolo que vem em nós e que pode transbordar sobre outras pessoas, é que nós sofremos aflição. Na verdade, é isso que o texto está dizendo. E aí você pode perguntar, mas espera aí. Então quer dizer que Deus faz eu sofrer para que eu possa consolar os outros? Não. A nossa vida nesse mundo é uma vida orgânica. Como eu disse, às vezes a gente caça problema, às vezes a gente caça desgraça. É assim que acontece. Às vezes, sim, as aflições elas vêm até nós despropositalmente. Às vezes a aflição nos encontra como uma doença, como uma pandemia global aí que vem e assola a gente de uma hora para outra, perde o emprego, perde isso, perde aquilo e acaba o mundo. Às vezes as coisas acontecem. Não quer dizer que Deus planejou e desenhou isso para você. Mas as coisas acontecem nesse mundo enquanto estamos aqui. Agora, resta a nós olharmos para esses momentos e pensarmos na esperança que nós temos em Cristo Jesus. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Até quando? Até a consumação dos séculos. É bem bonito falar isso, né? Até a consumação dos séculos. E daí a gente pensa assim, até a consumação dos séculos. É até o fim dos meus dias. Estava vindo para cá, estava ouvindo pastor Silvado falando na rádio. E aí ele estava falando exatamente sobre isso, sobre a preparação nesse mundo que nós vivemos. E aí vai chegar o dia da formatura. E chega o dia da formatura, meu irmão e minha irmã, e ele diz muito sabiamente, todo mundo vai estar glorificando a Jesus. Só você que vai estar bem caladinho, bem quietinha, num caixão de madeira. O culto de formatura nosso é esse. É claro que no céu, do outro lado, nós vamos estar muito melhor de quem vai estar aqui chorando e se alimentando e glorificando a Jesus. Mas a gente só vai estar pronto verdadeiramente quando a gente partir para a eternidade, meus queridos. Que tipo de pergunta que a gente pode fazer a Deus no momento de aflição? Eu digo a você que você pode fazer qualquer tipo de pergunta ao Senhor, que Ele estará pronto a te responder. Sabe por quê? Porque Ele não se nega a responder. Talvez você não goste da resposta. Já vou te adiantando que talvez você não goste muito da resposta. Mas eu vou te dizer que Jesus, Ele responde a todas as perguntas que fazemos. Ele respondeu perguntas infames dos discípulos, meus irmãos. Quando nós olhamos no Evangelho, a gente vê, por exemplo, perguntando assim, ó. Permite que na tua glória, Senhor, nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda? Que tipo de pergunta que um discípulo que está 3 anos andando com o mestre faz? E aí Jesus, ele diz, não me faça essa pergunta. Sim ou não? Não, ele simplesmente responde a pergunta deles, olha, vocês estão me perguntando um negócio aí complicado, vocês podem ou não podem participar aí do meu reino. Olha, vocês estão dispostos a sofrer o que eu vou sofrer? Estamos sim. Ah, então tá bom. Bom, isso já está sacramentado, vocês vão sofrer mesmo. Agora,
sentar um na minha direita e sentar outro na minha esquerda, aí eu já não posso dizer. Jesus, ele está disposto a responder perguntas. Quer ver outra pergunta? Os discípulos perguntam para ele, os mesmos dois, tá? João e Tiago. Eu fico maravilhado quando eu estou lendo a Bíblia, irmãos, porque eu vejo que eu sou tão tonto ou mais do que alguns discípulos. Eu não sei você, mas eu me sinto em casa lendo isso. Eu não sei você, mas eu me sinto. Eu me sinto bem lendo esse tipo de coisa. Os mesmos dois perguntam para Jesus, escuta, aquele povo lá, samaritano lá, eles não estão querendo te ouvir, não estão querendo te dar pouso, eles são um povo meio complicado. O Senhor quer que nós oremos para que raio caia do céu e queime tudo, mate todo esse povo aí? Jesus olha para eles, o que eu vou falar para vocês? Não precisa orar assim. Olha o tipo de pergunta. Quer ver outra pergunta estranha que eles fazem? Está todo mundo no barquinho. Jesus está morto de canseiro, moído de tanto trabalhar e pregar e curar e levar a mensagem de Deus. E aí Jesus dorme finalmente no barco, porque é o momento que ele pode repousar. E ele já não está aguentando mais, por isso que ele dorme. Ser humano. E aí vem uma tempestade. No meio da tempestade, a gente até canta isso, eu gosto demais desse hino. Mestre, não se te dá que morramos. Você não se importa que a gente vai morrer, não? Que tipo de pergunta que fazem para Jesus? Eles podiam ter acordado, Jesus. Vem, o mestre, tipo assim, tá bem doido o negócio lá fora, viu? Eu não sei se o senhor percebeu, mas o negócio está complicado. Não, eles vão e perguntam, o senhor não se importa que a gente morra? Que tipo de pergunta você pode fazer para Jesus no momento de aflição? E aí alguns pregadores vão dizer, nunca pergunte para Deus o porquê. Sempre pergunte para Deus o para quê. Que tipo de pergunta que a gente pode fazer ou não pode fazer para Deus? Eu vou te falar que Jesus ele não se recusa a responder as tuas perguntas. Então no momento de aflição você pode perguntar o que você quiser. Talvez a resposta não seja tão legal. Talvez a resposta seja um tanto quanto dura, mas você pode sim perguntar ao Senhor. Sabe por que os discípulos perguntavam perguntas absurdas a Jesus? Sabe por quê? Por causa da intimidade. Jesus estava o tempo todo com eles, comendo no mesmo prato, literalmente. Jesus ele passava tempo com os seus discípulos e isso gerava intimidade. E a intimidade nos coloca num lugar de fazermos perguntas, às vezes, que são perguntas impróprias. Você não fez perguntas impróprias para os seus pais, por exemplo? Ou você que tem filho. Jesus misericordioso. De repente está todo mundo na sala, ou está todo mundo na mesa lá, se alimentando, uma refeição maravilhosa, e aí a criança vira e pergunta, papai, mamãe tem uma pergunta para fazer. Sim, e aí você pensa, é pergunta de uma criança? Que tipo de pergunta vem lá? Quem tem filho sabe. Sempre se prepare para responder uma criança. E aí a criança pergunta, de onde vêm os bebês? Pronto, acabou a janta, vai cada um para a sua cama, porque é difícil de responder. É super simples quando você não tem filho. Quando o filho faz essa pergunta, eu vou te dizer, o bicho pega. Discípulos são assim, eles fazem perguntas para o mestre. Agora, eu vou te dizer, nós não somos apenas discípulos de Jesus, mas nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz que nós podemos ser chamados de filhos de Deus quando nós cremos no senhorio de Cristo Jesus. Então nós somos feitos filhos de Deus e não tem ninguém mais íntimo do que pai e filho, mãe e filho. Essa relação é a mais próxima da relação de Deus, porque Deus é pai. Você pode fazer perguntas sim. Jó, ele fez perguntas para Deus. Jó, ele questionou o tempo todo. Jó foi um cara que sofreu, meus irmãos. Se a gente olha para Paulo, e Paulo foi um cara que sofreu, o Jó foi um cara que sofreu muito mais. A gente vê que Jó sofreu o horror da perda de filhos. Eu acho que não existe horror mais terrível do que esse. Jó sofreu isso. Como se não bastasse, Jó perdeu toda a sua riqueza, e era muita coisa.
Hoje Jó seria um bilionário entre nós. E ele perde tudo no mesmo dia. Tudo. E aí, como se não bastasse, Jó fica doente. E a doença era a doença mais terrível da antiguidade, que era a lepra. Hanseníase, né? É uma doença que, naquela época, o couro, literalmente, a pele, a carne, ela se decompunha colada no doente. Era a doença mais terrível, era tida como a doença da maldição. Alguém que foi amaldiçoado por Deus recebia essa doença. Era essa a crendice popular daquela época. E Jó, então, ele é aferido com isso. Como se não bastasse, ele não perde a esposa. Alguém entendeu a piada? Glória! Amém, Jesus, a nós tudo. Alguém leu a Bíblia. Porque pensa numa praga de uma mulher. Antes tivesse perdido a abençoada. Porque ela chega, depois de tudo isso, ela chega para ele e fala: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre infeliz. Que vida, Dona Maria. Meus irmãos, pensa um sofrimento de um cara desse. Depois de tudo isso, ele não perdeu os amigos também. Os amigos vieram lá visitar ele. Ô, Jó, puxa vida, né? Que situação, né, meu amigo? Mas isso aí é porque você tem pecado. Isso daí, meu irmão, é porque você está devendo alguma coisa para o Criador. É por isso que isso tudo está acontecendo na tua vida. Acho que é melhor você colocar aí a casa em ordem, porque você foi amaldiçoado. É isso que aconteceu contigo. E aí, inevitavelmente, Jó começa a fazer alguns questionamentos. Como, por exemplo, eu sempre fui fiel ao Senhor. Capítulo 1, capítulo 2 vai falar sobre isso. Deus olha para Satanás e fala: você tem visto o meu servo Jó? Ele é fiel a mim de verdade. E aí Jó fala para ele: ah, claro, ele tem tudo. Ele tem filhos bonitos, ele tem casa, ele tem tudo o que ele precisa. Tem até uma mulher, bom, enfim. Irmãos, Jó, quando perde tudo, os amigos, inclusive, vêm ali, ó, pressioná-lo com terror. E aí o que ele faz? Ele faz perguntas ao Senhor como filho faria. Pai, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? O que aconteceu? O que eu deixei de fazer? Eu era tão bonzinho. Claro que Jó dá uma resbaladinha nesse momento. Nós vamos ver no texto sagrado. O texto de Jó é um texto difícil de leitura, mas é um texto maravilhoso, meus irmãos. É um poema judaico riquíssimo, que você pode extrair dali verdades bíblicas poderosas para a sua vida. E aí chega um momento que Deus ouve a Jó e de repente ele se pronuncia: Jó. E olha a resposta do Senhor. Jó, você está se perguntando aí por quê e para quê, enfim, qualquer pergunta que você faça aí, eu tenho uma resposta para você que vai ser uma pergunta. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do planeta Terra? Jó, onde é que você estava quando eu fiz tudo o que existe nesse mundo e no universo? Você quer competir comigo, Jó? A resposta é difícil, né? Mas Deus respondeu a Jó, meus irmãos. Então, no momento de desespero, no momento de falta de esperança, no momento de tristeza, no momento em que a sua alma fica abatida, assim você pode perguntar ao Senhor. Eu sugiro que você vá para a Bíblia antes e veja que a Bíblia tem todo tipo de resposta. E a resposta que o apóstolo Paulo nos dá é que nós passamos por tribulação para consolar os nossos irmãos. No versículo 5, aliás, no versículo 4, ele fala isso da consolação nos momentos de tribulação, que é para consolarmos os outros. No versículo 5 diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Olha de novo a palavra consolação aqui, irmãos. Aqui nós vemos a Trindade manifesta nesse texto.
Nós vemos, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vemos aqui, então, Deus Pai Todo-Poderoso, a primeira pessoa da Trindade. A gente vê o Senhor Jesus. Pastor, mas não está falando do Espírito Santo aqui. Mas olha a palavra que nos traz, consolo. Quando nós vemos essa palavra no grego, é parácletos. E parácletos é consolador. A mesma palavra utilizada para Jesus no capítulo 14 de João para dizer: eu vou enviar um consolador para vocês. Eu vou, mas um consolador ficará aqui contigo. E esse consolador vai, no capítulo 16 de João, vai dizer: esse daí é quem convence vocês do pecado, da justiça e do juízo. Ainda no capítulo 14, esse Consolador, ele vem para nos dar esperança. E quem é esse Consolador, então? O Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da esperança. Agora nós olhamos para o texto de 2 Coríntios capítulo 1 e nós vemos aqui a mesma palavra registrada. Então, meus irmãos, quando nós passamos por aflição, quem nos consola é o Espírito Santo. E seja através de uma pessoa, seja através do pastor, seja através de um irmão, é o Espírito Santo que nos dá consolação. Ele nos consola. Ele nos auxilia, porque essa é mais uma tradução dessa palavra. Paráclitos também quer dizer auxiliador. Algumas versões da Bíblia trazem aqui, ao invés de consolo e consolação, auxílio. O Espírito Santo está presente em todo momento, nos lembrando da esperança que nós temos. E a nossa esperança é Jesus. Olha o que nós vemos. Nós vemos tanta tribulação nesse texto, mas sempre remete para a palavra consolo. Quem tem consolo tem esperança. Porque não tem como consolar alguém dizendo assim, ó, quer ver? Olha só que interessante como nós, seres humanos, somos bons na consolação. Você já reparou? Você já foi consolado por alguém que chegou assim e falou: pois é, mas pensa comigo. Não é tão pesada assim a dor que você está tendo. Pense nas crianças famintas da África. Que tipo de maldito consolo é esse, meus irmãos? Isso não é consolação nenhuma. Isso é colocar a pessoa ainda mais para baixo, dizendo que a dor dele não dói. E só quem sabe que tipo de dor dói é o Espírito Santo. E você, quando você está passando? A dor do teu vizinho só dói nele. A dor do faminto da África só dói no faminto da África. É claro que quando nós vamos olhar para as Escrituras, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo: aquilo que você quer, também faça aos seus irmãos. Mateus capítulo 7 fala isso. É a grande regra de ouro. A filosofia deu esse nome. A regra de ouro. Aquilo que você quer que façam a você, faça para os outros. O apóstolo Paulo fala: ria, sorria, se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Eu vou te dizer que muitas vezes você só precisa chegar do lado da cama de um doente e chorar com ele. Só, única e exclusivamente. Você não precisa falar nada. E se for para falar bobagem, não fale mesmo. Leve somente um abraço e chore junto. Meus irmãos, quem consola de verdade é o Espírito da promessa. Quem consola de verdade é o Espírito Santo. Então seja sempre fonte de consolo, porque nós podemos jorrar de nós na vida das outras pessoas, porque Cristo derramou em nós. E é isso que o texto está nos dizendo em 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5. Não é somente a aflição. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes também a gente fica, sabe, com aquela síndrome de coitadinho. Às vezes a gente se coloca numa posição, meus irmãos, que é uma posição... E eu estou falando da gente porque daqui a pouco eu vou compartilhar algo contigo que eu acredito que você vai entender que eu também passo pelas mesmas situações. Às vezes a gente parece aquela charge da internet. Você já viu aquelas tirinhas que viram meme e corre o mundo todo? Talvez você já viu aquela que tem um homenzinho que... pum, uma pedrinha na cabeça aqui, cai a pedrinha no chão e ele: pô, Senhor, poxa vida,
Olha só o que aconteceu. Uma pedra bateu na minha cabeça. E de repente, quando ele olha para trás, está lá Jesus, né? Aquela imagem de Jesus de braços abertos. Um monte de pedra parada assim no chão. Muitas pedras que eram muito maior do que aquele serzinho. E ele se incomoda só com aquela pedrinha que bateu na cabeça dele. Foi uma pedrinha que escapou. O apóstolo Paulo nos mostra isso aqui, dizendo no versículo 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Alguma coisa respinga sobre nós, meus irmãos. Alguma coisa do sacrifício de Jesus ainda respinga sobre a gente. E não quer dizer que a gente tenha que pagar alguma coisa, que é um pecado que você está pagando. Não, não tem nada a ver com isso. Quer dizer que a gente está num mundo mau e a gente está sujeito por conta do pecado e por conta das atrocidades que todo o mundo faz. A gente também está sujeito. E isso é sacrifício às vezes. Só que a gente não pode comparar o nosso sacrifício ao sacrifício de Jesus jamais. Nem com tamanho, né? A gente não pode nem assemelhar o sacrifício que Jesus fez por nós. Nós cantamos sobre isso essa noite. Deus Pai o abandonou. A teologia, estudando os textos da Bíblia, nós vamos ver que foi um momento que era só de Jesus ali na cruz. Só Jesus sofrendo aquela dor. E a dor não eram os cravos nas mãos. A dor não era a sessão de 35, 40 chicotadas com lâminas e ossinhos na ponta de cada chicote. Não era aquela dor, não. Era a dor do meu e do teu pecado que estava sobre ele. E ali foi sozinho. E ali ninguém ajudou ele, não. Mesmo quando, no momento em que ele estava carregando aquela cruz, um homem foi forçado a carregar a cruz no lugar dele. Era um momento que ele já não aguentava mais, ele já não tinha mais condição de carregar aquela cruz. E a lei romana dizia que se um soldado romano pedisse para você carregar por 1000 milhas, até 1000 milhas, você era obrigado a ajudar um soldado romano a carregar. Aquele Simão de Cirene, ele cumpriu aquilo porque a lei obrigava ele. Ele não cumpriu porque ele estava com vontade, com dó de Jesus, não, meus irmãos. Embora a gente não saiba o que ia no coração dele, mas estudando a história a gente vai chegar a essa conclusão. Qualquer um que estivesse passando ali, o soldado falava, pega e carrega por 1000 milhas. Ele teria que carregar. Jesus lhe carregou por vontade própria. Jesus foi até o fim e derramou até a última gota de sangue por mim e por você. E sabe qual é o motivo disso tudo? É consolação que nos dá esperança. É por isso que Jesus levou o meu e o teu pecado. É por isso que Jesus derramou até a última gota de sangue. É para que eu e você tenhamos vida e paremos de olhar para as nossas frustrações, paremos de olhar para as nossas decepções, paremos de olhar para as coisas que nos afligem e olhemos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Essa tem sido a tua esperança? Eu quero partir para o final. E nesse final, que não é tão final assim, porque eu vou contar uma história ainda, eu queria ler novamente versículos 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Eu passei poucas e boas nessa vida. Eu e minha família fomos afligidos algumas vezes. Aliás, desde a minha infância eu passo por poucas e boas, e talvez você também. E aí eu podia ficar aqui contando horas e horas a fio das tribulações que eu vivi, dos livramentos que Deus me deu, e da lembrança, da esperança que há em Cristo Jesus, e através disso o consolo que vinha na minha vida. Essas são as etapas. Você passa por tribulação, vem o consolo, e está eu aqui contando para você
das tribulações que eu sofri para consolar você também. E nos momentos que você estiver passando pela tribulação, eu espero que você se lembre da esperança que há em Cristo Jesus. Talvez por conta do meu testemunho, talvez por conta das coisas que você já viveu, mas não perca a esperança. O consolo traz esperança. O ano é 2012 e eu, muito feliz com a minha família, estava sendo consagrado ao ministério pastoral. Estávamos celebrando ao Senhor, porque era uma conquista, foram muitos anos sonhando, desde a minha infância eu sonhava em ser um pastor, foi o meu primeiro sonho de infância. E finalmente eu consegui completar e agora chegou o momento da consagração. Naquela mesma semana, a Sara, nossa filha, tinha então 4 anos de idade, foi diagnosticada com câncer. Eu já contei essa história aqui, e não é esse o foco nesse momento, mas foi um momento muito difícil, foi um momento de tribulação, irmãos, que foi terrível. Mas eu vou contar para vocês que, no momento que nós estávamos passando, algumas pessoas vinham até nós e comentavam, porque a gente fazia um diário no Facebook, e se você é meu amigo no Facebook, se não é, pode me procurar lá, você vai ver essa história lá em 2012. E todo dia a gente contava, porque as pessoas queriam muito saber como é que estava, a gente não tinha relacionamento. Então, a gente já viveu isso de isolamento, de pandemia, a gente já viveu lá em 2012, por isso não está sendo muito difícil para nós não, viu? Vou falar para vocês que não está sendo difícil, porque a gente ficou 2 anos e 3 meses no hospital. Nós não podíamos receber visita, nós não podíamos ir na igreja. Quando eu ia na igreja, chegava, me lavava, toda essa asepsia que a gente está vivendo hoje, a gente viveu lá em 2012. A Sara não podia pegar um resfriado. Uma única vez que ela teve um resfriado durante todo aquele tempo, de 2 anos e 3 meses, a gente teve que correr para o hospital, porque ela tinha 2 horas para começar a receber o antibiótico 24 horas por dia, durante 7 dias. Você já entendeu o drama? Uma criança de 12 anos assim? De 12 não, hoje ela tem 12, na época tinha 4. Uma criança de 4 anos assim? Irmãos, foi terrível. Eu chorava todo dia, o dia inteiro. A Evelyn, fortona, alemoazona, pensando numa mulher que eu olhava para ela e falava, Senhor, eu sou a parte frágil desse relacionamento. Embora que 1 Pedro vai falar que a mulher é a parte frágil, eu era a parte frágil ali. Eu chorava o dia inteiro. E ela firme e forte. Às vezes juntava nós dois, eu e a Sara, e ia para o hospital. Irmãos, sempre tinha um comentário ali no Facebook, no nosso diário. Escuta, estou afastado dos caminhos do Senhor, estou voltando por conta dos testemunhos de vocês. Escuta, pensei em consolar vocês hoje, mas quando eu li isso, o Espírito Santo já me consolou. Não é para a glória nossa, não, irmãos. É porque o Espírito Santo é maravilhoso. O descrédito é meu, o crédito é todo dele. Irmãos, foi um tempo terrível, mas só estava começando. 2 anos e 3 meses depois, a Sara foi curada. E o testemunho foi maravilhoso. O ano passado, que a gente esteve aqui contando para vocês, que fez 5 anos da remissão dela, e 5 anos é uma data muito importante para quem sofreu de câncer, em especial de leucemia, porque é quando a gente comemora a limpeza total ali do organismo. A químio já saiu do corpo e toda aquela coisa. O fato é, irmãos, que naquele período, no ano de 2013, no finalzinho do ano, eu assumi uma igreja, a convite dessa igreja, fui pastorear. E foi uma alegria tremenda quando Jesus vem e convida a gente, vem aqui que eu tenho um serviço para você. É maravilhoso, irmãos. Mas ao mesmo tempo foi um momento muito difícil para nós. A Sara ainda estava em tratamento, eu estava trabalhando no banco, continuo trabalhando no banco até hoje, e no banco era muito estresse, muita coisa ao mesmo tempo, e carreira, e isso e aquilo. Opa, interrompe carreira, pedi meu descomissionamento do cargo que eu tinha no banco, comecei a trabalhar 6 horas para dar meio período para o banco, meio período para a igreja, e assim foi, e aquela correria, e aquela coisa, aquela doideira de ministério pastoral. Honre os pastores que vocês têm, viu? Porque não é um serviço fácil. Eu ouso dizer, aliás, no meu primeiro mês de pastoreio, no meu primeiro mês de ministério, eu fui parar no hospital. Minha pressão estava, como diz os com um pouquinho mais de idade, estava encostando uma na outra.
Já estava juntando os pés. E aí fui parar no hospital, chego no hospital lá, a médica fala para mim, olha, você tem uma escolha para tomar hoje. Ou você vai para o hospital psiquiátrico e ver o que está acontecendo, porque o teu problema é um pico de estresse, de ansiedade, ou então eu vou dar um carimbo aqui, porque era médico do banco, vou dar um carimbo aqui dizendo que você está inapto para o trabalho. Você que escolhe. Eu, opa, não estou podendo ficar afastado do trabalho. Vou para o psiquiatra. Chego no psiquiatra, a psiquiatra fala para mim, qual é a tua profissão? Ah, eu sou bancário. Bancário, legal. E o que você faz para se distrair? Eu sou pastor. E aí ela olha assim, ela tá com a cabeça baixa, ela olha para mim, olha para Evelyn do meu lado, porque foi um episódio assim, irmãos, uma hora eu vou contar essa história para vocês, foi um episódio assim terrível, mas ao mesmo tempo engraçado. E aí ela olha para mim e fala, então você vai ter que escolher, ou você quer viver ou você quer continuar nessas duas, né, nesses dois trabalhos. Nós estamos falando das duas profissões que mais matam por ansiedade no mundo. E aí eu falei, não posso, Jesus me chamou e eu tenho que dar comida para minhas crianças. Então nós vamos continuar, trabalhando no banco e pastoreando. Irmãos, a coisa ficou feia. E foi tristeza em cima de tristeza, decepção em cima de decepção e muita dor. No ano de 2015 eu caí doente. Toda aquela pressão sobre a minha coluna lombar. Eu estava literalmente carregando tudo nas costas. Fazendo ali e fazendo com a minha própria força. E aí você pergunta, por que, Senhor? Ué, tá aí a explicação. Você fez o que você devia fazer ou você fez mais do que você devia fazer? E aí, para mim, foi isso que aconteceu. Eu carreguei tudo nas costas, sendo que Jesus já pagou o preço. Tem muito pastor, inclusive, que tem essa síndrome, né? Talvez não é o caso aqui dos nossos pastores, glória a Deus, aleluia. E amém, Jesus, as esposas que me respondam depois. Mas é a síndrome de Messias. A gente quer fazer a mesma coisa que Jesus fez. E nesse período um pastor muito amigo meu, muito querido, chegou e falou para mim assim, ô Tiago, ele me chama de Tiago, né? Tiago, o negócio é o seguinte, você não precisa pagar o preço não, Jesus já pagou pela igreja. Você não precisa pagar nada pela igreja não, Jesus já pagou o preço. Você está aqui só para colher fruto. E eu não, continuei insistindo. E era estresse em cima de estresse. Irmãos, 2015 eu operei a primeira vez da lombar, porque um disco rompeu e quis fazer uma hérnia, o médico tirou a hérnia e saiu todo o conteúdo do disco restante para fora. E aí eu tinha estreitamento por nascença, então é um problema genético. O canal vertebral era mais estreito do que os demais. Então qualquer coisa que caia ali para dentro, e aí foi o que aconteceu. Depois da cirurgia eu fiquei ainda muito pior do que estava antes. Banco, igreja, dor, 24 horas. Todos os remédios que você possa pensar assim para dores, dores nervosas eu tomei. Opioides eu tomava 24 horas por dia, né? Remédios à base de ópio. 24 horas com dor. Eu não dormia. Eu, quando acordava, às vezes eu tomava um remédio que me apagava, mas sabe que não era aquele descanso, era uma coisa horrível. Irmãos, foi muito sofrimento, até que chegou um momento que eu não aguentei mais. E aí chegou um momento que fiz outra cirurgia. Achei uma louca de uma médica que falou, eu faço a cirurgia aí. Ninguém quer fazer, né? Não, ninguém quer fazer. Então eu faço agora um negócio para você aí, vai ficar... Não vou te dizer que vai ficar bom, mas vai dar uma melhorada. Irmãos, de fato, foi maravilhoso. Quando eu fiz a cirurgia, no dia seguinte, a enfermeira veio até a cama e falou, levanta e anda. E eu, Jesus, se fosse o Senhor falando isso, mas é a enfermeira, Senhor. Mas eu levantei e andei, irmãos, eu fui andando naquele corredor do hospital e ela foi atrás de mim, com o soro assim, carregando. E ela, meu filho, vai com calma. Eu falei, vou com calma, coisa nenhuma. Você não sabe o que é ficar sem andar. E era assim, quando a gente ia passear no shopping com as crianças, irmãos, eu tinha que caminhar até o próximo banco. E aí eu desesperado, às vezes, olha a vergonha. Às vezes eu sentava no chão de dor. Era uma dor insuportável. Eu sentava no chão. Eu não aguentava. Era 24 horas por dia. Bom, o tempo passou e aquilo tudo...
E aí a médica falou, não tem mais o que fazer. O teu nervo, ele criou uma cápsula. E essa cápsula está fazendo com que você tenha dor. É uma proteção do nervo, mas foi muito tempo que você ficou com essa hérnia. Não tem o que fazer. Tem que esperar o organismo absorver. E já te dou uma notícia que muitas vezes o organismo não absorve. Você vai ter que lidar com essa dor. Não tem o que fazer. E aí tudo de novo, irmãos. Aquela alegria que tinha passado do levanta e anda, passou também. E aí o consolo foi passando, a esperança foi acabando. E aí chegou o momento que eu falei, eu não aguento mais. Cheguei para a liderança da igreja, falei, não dá mais para mim. Eu não tenho saúde física, não tenho mais saúde emocional. E aí eu vou ter que deixar o ministério. Irmãos, foi a dor mais terrível que eu já senti na minha vida. Pior do que a dor da coluna. É a dor do fracasso. Eu não sei se você já enfrentou isso. Mas eu vou te dizer que a dor do fracasso é a pior dor que alguém pode sentir. Porque, lembra, eu carregava nas minhas costas e eu achava que eu ia conseguir. E eu não consigo. Ninguém consegue, a não ser Jesus, que tem as costas bem largas mesmo. A gente é ser humano, a gente não consegue não. E aí, irmãos, eu pedi para sair. Chamei o capitão Nascimento e falei, não dá mais. Já deu para mim. Pede para sair, eu pedi para sair. Não deu. E aí, irmãos, foi de mal a pior. A gente deixou o ministério, aquele sentimento de dor, frustração, fracasso, derrota. E aí o Espírito Santo se calou completamente. Não sei se você já viveu isso, quando o Espírito Santo não fala nem bom dia. Se você não viveu isso, espero que você nunca passe por isso. Mas eu passei. E aí sabe o que veio junto com isso? Depressão. No momento da depressão, sabe o que aconteceu? As pessoas vinham me consolar. Com todo o consolo e carinho do coração, chegavam para mim, como alguns familiares, por exemplo, chegavam um dia na nossa casa e falaram, sabe o que está acontecendo com vocês? Sabe por que isso está acontecendo? É porque vocês não jejuam mais. É porque vocês não oram mais. E aí, a partir do momento que vocês começarem a jejuar e começarem a orar, Deus vai fazer uma mudança na vida de vocês. Vem cá que eu quero orar por vocês. Que tipo de consolo é esse, meus irmãos? Era um momento de chorar junto, a gente perdeu tudo. A gente estava perdendo a nossa casa porque eu não tinha mais condição de pagar, porque o INSS não me pagava. A Justiça Federal disse que eu não tinha doença nenhuma. Mesmo estando com todos os laudos, comprovando que eu estava doente, que eu não tinha condição de trabalhar, a médica perita olhou e falou, mas assim, não estou vendo nenhum problema incapacitante. Qual que é a tua profissão? Eu sou bancário. Pois é, mas o que você não consegue fazer? Eu não consigo fazer nada. Não consigo sentar, não consigo deitar, não consigo ficar de pé. Mas não é incapacitante. Você tem o 3º grau completo, você tem 2 faculdades, você tem 2 pós-graduações, você está qualificado para o trabalho. Enfim, sem salário, sem ajuda nenhuma, e aí as pessoas vinham me consolar. E aí elas traziam cesta básica. Traziam cesta básica e alguns, inclusive, postavam na internet, assim. A cesta básica, você já passou por isso? Se não passou, espero que você não passe. Porque é o tipo de consolação que não consola ninguém. Irmãos, foi terrível, doloroso. E aí chegou ao ápice. O ápice foi, vamos para uma igreja nos esconder. E aí na igreja a gente vai se esconder, vai chegar lá e glória a Deus, aleluia, é uma igreja grande. 30 dias depois eu já estava engajado no ministério. Porque pastor é um bicho meio burro. Desculpa falar, tá, ô pastor Rodrigues, desculpa. Mas pastor é o bicho mais burro do que ovelha. Porque ovelha é complicado, irmãos. Ovelha é um bicho que, olha, se vocês nunca viram, vocês precisam pesquisar, porque é um assunto fascinante. Por isso que Jesus compara a gente com ovelha. Porque o pastor é a ovelha também. Ele só está um pouco mais na frente do rebanho, mas ele também é ovelha. E pensa num bicho burro. Quando você menos espera, está lá ele. Se as ovelhas não cuidam, meus irmãos, cuidem dos seus pastores.
E eu não estou falando aqui porque eu sou pastor nessa igreja, porque eu não sou pastor aqui do colegiado, né? Eu não estou exercendo pastorado, por isso que eu posso falar. Talvez eu não volte mais aqui depois dessa mensagem. Mas eu preciso falar para vocês, cuidem dos seus pastores! Cuide dos seus pastores. Porque eles não se cuidam. Se não é a igreja cuidar, eles não se cuidam. Tem esposa de pastor que eu nem vou olhar muito para ela, porque eu sei que é verdade. Aconteceu comigo. Irmãos, logo eu já estava engajado no ministério. Logo eu já estava cuidando de um rebanho maior do que o rebanho que eu cuidava antes, porque era uma igreja grande. E sabe o que aconteceu? Eu me escondi atrás daquele trabalho, porque a depressão é assim, quanto mais você esconde ela, melhor é. Ninguém fica sabendo, ninguém fica te perturbando, ninguém fica te perguntando, tá ótimo. E aí, eu numa posição pastoral, eu ensinava, eu pregava, eu cantava, eu tocava, e de segunda a segunda eu estava na igreja de alguma forma. De segunda a segunda, doente ainda. Sabe o que aconteceu? Chegou no final de 2018. E aí eu fiz um plano na minha cabeça. Eu vou acabar com tudo. Talvez isso te escandalize. Um pastor falando um negócio desse, mas, como eu te disse, eu estou falando porque o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você. Espero que você tenha maturidade espiritual para lidar com isso. Mas aconteceu comigo. E eu preciso contar. E sabe o que aconteceu? Nesse tempo eu fiz um plano. Eu vou acabar com o sofrimento da minha família, porque eles não aguentam mais sofrer junto comigo. E eu não aguento mais olhar para minha família sofrendo aquilo que eu estou sofrendo. Eles estão sofrendo porque tem um pai que está menos da metade. Eles estão sofrendo porque eles não têm a provisão que eles precisam, eles estão passando vergonha. A minha esposa está passando vergonha. Minha esposa chegou numa humilhação terrível, irmãos. Ela foi vender coisas na porta da escola, porque era o que ela estava fazendo para a gente comer. Ela fazia isso. Ela vendia salgado, doce, bolo de pote, tudo que você possa imaginar. Porque mulher virtuosa é assim. Quando precisa ir para a luta, ela vai também. E a minha, graças a Deus, o Senhor me contemplou aí como uma esposa, uma mulher virtuosa. E um certo dia, ela lá na porta da escola, vendendo lá as coisinhas para ela, chamam na sala do diretor e humilham ela. E ela chega chorando, dizendo para mim, eu não aguento mais. E eu já não aguentava mais. Quando eu vi aquilo, para mim foi a gota d'água. Eu vou acabar com isso tudo. E aí planejei na minha cabeça. Eu não vou contar detalhes sórdidos aqui, para não te dar ideia quando você estiver enfrentando problema, porque eu estou te dando outras ideias aqui, que é, olha para a consolação que a esperança te traz através da vida de Jesus na sua vida. O que aconteceu? Eu planejei tudo, arquitetei tudo. Fui até o banco, fiz um empréstimo, paguei as parcelas atrasadas da casa para não ser tomada, para ser levada a leilão. Eu arrumei todas as contas, arrumei os 3 seguros de vida que eu tinha e arquitetei um plano cinematográfico na minha cabeça. E se não der certo esse, eu vou fazer esse. Se não der certo aquele, eu vou fazer aquilo outro. Irmãos, a esperança acabou. Mas o Espírito Santo nunca nos deixa só. O Espírito Santo ele não te abandona por um segundo. E foi isso que aconteceu. Chegou um dia, a Evelyn me empurrou na parede, na cama no caso, e falou, o que está acontecendo? Você está frio e você não é assim. Você é amoroso e você não está mais amoroso. Você não está nem mais se estressando, nem você está frio. Eu não estou recebendo mais carinho. O que está acontecendo? Você arrumou outra? Coitada da outra, né? Se uma louca arranjasse uma sarna dessa. Só se fosse muito doida, né? Para pegar o cara no fim de carreira, no fundo do poço. Mas enfim, aquilo mexeu demais comigo. Eu jamais faria isso. Eu olhei para ela, não, traindo eu não estou. E ela me impressionou, porque o Espírito Santo estava incomodando ela, porque ela estava vendo que a coisa não estava legal. E aí eu vomitei, irmãos, contei tudo para ela. Inclusive os planos que eu tinha arquitetado. Ela acendeu a luz, a gente estava no escuro, ela acendeu a luz, vem aqui, a gente vai conversar. E a gente vai orar agora.
Ela me pôs sentado, colocou a mão na minha cabeça e orou. E ela não expulsou demônio não, irmãos, porque não tinha demônio nenhum ali. Ela simplesmente clamou ao sangue de Jesus que cura toda e qualquer doença. E a depressão sendo uma doença, foi assim que aconteceu. Naquele momento, naquele mesmo momento, o Espírito Santo veio e trouxe aquele consolo que só Ele pode trazer. Irmãos, foi um momento maravilhoso na minha casa. Porque a minha esposa, sendo usada pelo Espírito Santo, passando pelas mesmas tribulações que eu estava passando, ela se deixou ser usada por Deus. E aí a consolação veio, irmãos. Naquele momento a gente decidiu deixar a igreja que a gente estava auxiliando. Naquele momento a gente decidiu juntos enfrentar, procurar tratamento, procurar auxílio médico, sim, é importante, é necessário, mas quem me curou de fato foi Jesus. Irmãos, capítulo 1, versículos 21 e 22, Ministério de Louvor. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Não é por tua força, não é pela tua sabedoria humana, não é porque você é ou porque você deixa de ser, não é pelo tipo de perguntas que você faz ou deixa de fazer. É Ele, e somente Ele, Cristo Jesus, que faz com que você permaneça firme. É isso que está dizendo a minha Bíblia, e é isso que está dizendo a tua Bíblia, se você ler ela também. Esse mesmo Jesus, Ele nos ungiu, diz o finalzinho do versículo 21, e agora indo para o versículo 22. Ele nos ungiu, nos selou como propriedade. Você não é do mundo, você não é da depressão, você não é da tribulação, você não é da tristeza, você não é de ninguém, a não ser de Cristo Jesus, que te comprou. Selo quer dizer isso. Quando se sela alguma coisa, se traz para a propriedade de si. Você foi selado com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. E nada e ninguém pode te tirar isso. Nada e ninguém pode tirar o Espírito Santo de você, que é a unção de Jesus, que é o carimbo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe por que Jesus permitiu que nós passássemos por tudo isso? É porque hoje eu estou contando aqui e talvez alguém está me escutando lá em casa. Talvez seja você aqui. Talvez lá em casa alguém está escutando e está passando por tribulações tremendas. Eu quero dizer que Jesus deixou que eu participasse dessas tribulações, que é para me consolar, para que eu consolasse outras pessoas também. E por fim eu quero terminar dizendo, não faça você mesmo. Não haja pelas tuas próprias forças. Deixa que Jesus faça. Porque todo e qualquer trabalho é dele. E é trabalho consumado, diz a Bíblia. Quando ele morreu na cruz, derramou até a última gota de sangue, ele disse, está consumado, quer dizer, acabou, ninguém precisa lutar mais, agora é eu que faço. Agora sou eu, agora pode deixar comigo. É isso que ele disse para mim e para você. Está consumado. É dele todo o trabalho. É somente dele. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Você que está em casa aí, também faça esse exercício nesse momento. Ouça essa canção, medite nela. Pense no que eu compartilhei com você. Pense no consolo da esperança, que é o Espírito que nós recebemos em nós. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Temas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, Somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Como tem sido o seu trabalho? Qual é o tamanho da sua carga hoje? Talvez está tudo bem na tua vida, está tudo bem na tua casa, e você pensa, eu ouvi tudo isso nessa noite, mas eu não tenho tribulações, eu não passo por tribulações. Aí é que está a chave do negócio. Você recebeu o consolo da mesma forma que você pode consolar as outras pessoas. Talvez eu estou falando com pessoas que não sabem o que é a tribulação, porque nunca passaram por situações assim. Eu quero te dizer que você tem a esperança que é Jesus. E você pode oferecer, quem sabe, o ombro para alguém chorar. E apenas isso já é o consolo que vai alcançar a vida de alguém. Mas talvez você está participando de uma tribulação nesse momento. E eu quero orar por você. Talvez você está passando por uma tribulação e você está aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Talvez você está na tua casa e de repente você nem está ouvindo essa mensagem no mesmo momento que nós estamos pregando. Mas Jesus, Ele quer alcançar a tua vida também. Ele quer dar a você consolação. E Ele disse, a minha paz eu dou a vocês. Eu não dou paz como o mundo dá, mas eu dou uma paz que excede todo o entendimento. E Ele está falando isso no mesmo tempo que Ele fala do Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito de vida, aquele que nos selou e nos comprou para o nosso Pai. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu glorifico o Teu nome, Senhor. Porque um dia o Senhor verteu o seu sangue na cruz para me dar vida. E não é uma vida qualquer, mas é a melhor vida que eu poderia viver, porque eu vivo ao teu lado. Sei que é essa oração que os meus irmãos fazem também. Apesar das tribulações, apesar do mundo conturbado, fisicamente, politicamente, na área da saúde, ou em qualquer tribulação que nós estejamos enfrentando, nós sabemos que temos um Deus que é acima de tudo e de todos, um Deus ao qual todo joelho se dobra no céu, na terra e em todo lugar. Deus, eu glorifico o teu nome, porque essa esperança que nós temos não é de uma vida eterna, que não haverá choro nem pranto, não é somente isso. Nós glorificamos o teu nome porque nós cremos nisso também, mas nessa terra o Senhor nos socorre e nos dá consolação. O Senhor nos consola com todas as consolações espirituais. Nós glorificamos o teu nome, Deus. E nessa hora, Pai, eu oro por aqueles que estão me ouvindo, aqui
nesse prédio, ou em casa, em qualquer lugar. Que a tua graça alcance com poder e misericórdia, independente da luta que estejam enfrentando. As trevas são dissipadas agora em nome de Jesus. A glória do Senhor se manifesta, a graça do Senhor é expandida na vida daquela que me ouve nesse momento. Deus vai com a tua cura, se é cura necessária. Vai com provisão financeira, econômica, se é essa luta, Senhor. Vai, ó Deus, com acalento, Senhor. Vai com quebrantamento de coração. Vai, Senhor, tirando das drogas aquele familiar, ó Pai, que essa pessoa está orando e clamando nesse momento. Vai agindo com poder, ó Deus, sobrenatural, em nome de Jesus. Deus, que a tua cura em larga escala alcance teu povo, em nome para a glória de Jesus. Aleluia. É teu, é meu, somente meu, todo trabalho. O nosso trabalho é só descansar no Senhor. É só descansar no Senhor. O trabalho já foi consumado por Jesus. Aleluia. Somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, glória a Deus. O teu trabalho é lembrar-se da consolação que o Espírito Santo traz, através da promessa, através da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Marlon. Várias pessoas, pastor, mencionaram aqui no chat. Irmãos, sabem que nós estamos também transmitindo esses cultos, que se sensibilizam com esse momento e também viveram situações semelhantes ao que o irmão mencionou aqui nessa noite. Mensagem, falou o meu seu coração, não falou? Deus tem algo especial para as nossas vidas. Nós temos aqui alguns pedidos, irmãos, que vamos mencioná-los. Vamos orar, então estaremos encerrando esse culto nessa noite. Lembrando a todos vocês que nós temos culto presencial no sábado à noite com a juventude às 19h30 e também aos domingos à noite às 19 horas. É importante que você entre lá nas redes sociais da igreja, tem um link disponibilizado para você fazer a inscrição, porque nós temos uma limitação de contingente aqui, tendo em vista as restrições dos órgãos de saúde. O irmão José Antônio agradece pelas bênçãos recebidas e pede sabedoria do Senhor para adorá-lo melhor. Há um pedido aqui feito por duas pessoas, pela Olinda e pela Mari, pela vida do Raul e da Gabriela. O Raul tem 8 anos de idade, está com Covid, e a Gabriela fará um exame. Também pela Graciane. A Simone Souza pede por sua saúde e agradece pelas bênçãos. A irmã Maria Monteiro pede pelo José Monteiro, que também está com Covid. A irmã Sueli Terezinha pede pela irmã Roseli, que está internada agora no UPA, com uma crise aguda de asma. Devemos orar porque o estado é bem grave. A irmã Neuza pede pela sua sobrinha Flávia Milena, que está com dependência, está vivendo uma dependência química. A Mari faz um outro pedido aqui pela Carla, mãe do Rafa, que está na UTI, estado grave. A Tamires pede pela sua avó Marlúcia, faz cirurgia. E a irmã Maria de Lourdes pede por ela mesma, né, pela depressão e uma audiência que enfrentará. Dos 10 pedidos, irmãos, 8 são ligados à saúde. Nosso povo está vivendo um momento muito crítico, mas o Deus da esperança atende o nosso clamor. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva sua cabeça e que essa esperança seja renovada no meu e no seu coração. Ouvimos a palavra do Senhor de forma muito clara nessa noite. E esse Deus que é todo poderoso nos ama. Esse Deus tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos guardado. E no nome de Jesus eu peço, ó Pai, que em nome do Senhor, em nome de Jesus, o Senhor visite cada um pedido aqui nessa noite. Desses todos pedidos, 8 pedidos são pedidos por questões de saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Essa enfermidade tem assolado as famílias, mas nós cremos na intervenção do Espírito Santo do Senhor e pedimos que em nome de Jesus visite cada vida, Pai, restaurando a saúde, cuidando de cada um, mostrando a Tua graça e o Teu poder. Ó Pai amado, o Senhor se revela a cada dia como o Deus da esperança e nós cremos no Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela palavra, né, proferida nessa noite, por aquilo que o Senhor fez na vida do Teu servo, por esse testemunho de vida.
de um Deus vivo e presente, ó Pai. Em nome de Jesus, visite cada um dos teus servos também que estão aqui nessa noite, junto conosco te cultuando. Tu conheces cada coração. E é no nome de Jesus que nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor fizer será o melhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Leva-nos para os nossos lares, aqueles que estamos aqui, e guarda aqueles que estão nas suas casas agora com a mão santa e poderosa do Senhor. E que o amor de Deus Pai, o nosso Criador, que as benditas e santas consolações do Espírito Santo do Senhor, e que a graça salvadora de Jesus seja com cada um de nós. No nome de Jesus, então, que oramos e agradecemos. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Ainda tem um finalzinho de um vídeo aí, você pode ir saindo devagarinho. Muito obrigado por você que esteve aqui com a gente, que se inscreveu. Obrigado por você estar compreendendo esse momento diferente para a igreja. Continue orando para que Deus nos dê a graça de juntos estarmos sendo abençoados por Ele. Deus te abençoe. Tenha uma semana na presença do Senhor. Deus te abençoe na sua casa, em nome de Jesus.